Olá, pessoal. A gente começa agora mais um debate do Olhar de Cinema desse ano, dessa vez com o filme Deus Tem AIDS, dirigido por Fábio Leal e Gustavo Vinagre, que estão aqui com a gente para fazer uma conversa. O filme vai ser exibido na mostra Outros Olhares e tem a sua estreia brasileira, justamente no festival. Então, começo agradecendo muito, enfim, a presença de vocês, a possibilidade de conversar sobre esse filme e também, enfim, a aposta no festival, né, para a estreia dele, nesse primeiro momento de exibição e conversas. E eu acho que uma primeira pergunta, talvez mais ampla mesmo, é entender, enfim, escutar de vocês como é que a ideia do filme surge para cada um de vocês né, vendo esse filme também como um encontro entre vocês dois, né? Que realizadores com trajetórias consideravelmente distintas, né? Enfim, o Fábio já esteve conosco no Olhar de Cinema em 2016, na exibição do Porteiro do Dia. Gustavo também já teve em outras ocasiões, acho que a última foi em 2019, com a Rosa Azul de Novalis, né? Presencialmente, nesse mundo pré-pandêmico. Então, enfim, escutar um pouco de vocês como é que surge essa ideia e esse encontro e, enfim, essa escolha mesmo. Vamos fazer esse filme, né? Legal. Quer começar, Fábio? É longa essa resposta, eu vou tentar dar uma resumida, mas esse tema sempre teve presente para mim, assim, desde criança, o tema da AIDS, do HIV, mas especificamente esse momento do nosso encontro, eu tinha visto no YouTube um filme chamado Estou com AIDS, do Davi Cardoso, de 1985, e eu fiquei muito chocado assim, com o filme, que é uma mistura de documentário com filme de terror, com porno chanchada, e o filme me causou uma repulsa e um encantamento ao mesmo tempo, porque foi um dos primeiros filmes produzidos no mundo sobre AIDS, no calor do momento. E aí, eu e Gustavo, a gente estava trocando muito virtualmente, eu já morando em Recife e ele em São Paulo. E aí eu falei, assista esse filme, e se você viajar nesse filme como eu viajei, eu acho que a gente tem que fazer um filme junto sobre esse assunto. Aí ele assistiu e falou, pirei, e aí? E aí, isso foi em 2016. E aí a gente começou a esboçar o que veio a ser o Deus Tem AIDS hoje, mas já teve 2 títulos antes, o filme já teve, a gente pensou muitíssimo sobre ele durante alguns anos até, de fato, começar a fazer. Pois é, o Fábio surgiu com essa proposta e, de início, a gente pensou em fazer um filme a partir de material de arquivo, dessas primeiras imagens sobre HIV e AIDS no Brasil. E aí o projeto foi evoluindo naturalmente, conforme a gente foi trabalhando em cima disso e buscando também vivências de pessoas que hoje em dia vivem com HIV. E aí a gente foi, enfim, trocando um pouco o objeto do nosso filme, e o filme foi se tornando muito mais sobre o presente do HIV do que o passado, né? Essas novas imagens que a gente queria que fossem vistas e não essas mesmas imagens do passado que são sempre reiteradas. A maioria dos filmes sobre HIV são historicistas, estão focados no início da epidemia. E aí, naturalmente, com a pesquisa, a gente foi mudando o recorte do filme e vendo essa importância, enfim, de falar sobre HIV hoje em dia, que segue sendo um grande tabu e um tema silenciado. E aí a gente foi, no final a gente foi fazendo, acho que o processo todo foi ir fazendo recortes, né? Assim, é um tema super amplo, a gente foi diminuindo, não, a gente quer falar de hoje em dia, a gente quer, e no final a gente acabou recortando em artistas que estão pensando novas imagens para, não sei se exatamente substituir as antigas, porque acho que as antigas têm seu valor histórico,
mas essas imagens de hoje elas não estão sendo mostradas como deviam, a gente acha. E são muito diversas, né? A gente tem 7 artistas que cada um pensa o HIV em si e no mundo de uma forma muito distinta, e a gente quis privilegiar esses 7, né? Acabou ficando esse filme que tá. E eu acho que principalmente o que nos uniu, acho que são as nossas vivências homossexuais, e nós dois falávamos muito sobre isso, sobre sermos 2 homens gays que nascemos no auge, no boom da epidemia, e como também as nossas sexualidades foram moldadas, a nossa vida sentimental, amorosa, foi moldada por esse medo da contaminação. Eu acho que isso também foi algo que possibilitou essa troca entre nós dois e essa proximidade e essa vontade de falar sobre o tema. Massa. Enfim, já puxando uma segunda pergunta a partir, né, dessa primeira, como é que vocês chegaram nesses personagens específicos, né, nessas 7 pessoas? Eu digo tanto no processo de pesquisa, que eu imagino que passa por pessoas que vocês já conheciam e pessoas também que surgiram, né, a partir do projeto filme, e enfim, a escolha delas depois do processo de montagem, que fossem essas 7, né, no filme estrutural. Na verdade, são 8, porque são 7 artistas e um médico que a gente considera artista, mas ele prefere... Porque a sinopse fala 7 artistas e o médico ativista, e eu fiquei com 7 na cabeça. 8, verdade. Acho que o processo foi bem... Alguns personagens surgiram numa pesquisa já de uns 2 ou 3 anos antes, outros a gente já conhecia, eram pessoas do nosso convívio, e outros a gente conheceu assim na boca das filmagens, assim, surgiu e falou, não, a pessoa tem que estar no filme. Quer falar um pouco, Gustavo? Foi bem variado, né? Enfim, o Marcos Visnadi, por exemplo, que é o poeta, era um amigo já de muitos anos, que tinha estudado comigo na faculdade e que eu admirava já a poesia dele antes mesmo de eu saber que ele era soropositivo, ou inclusive dele ser soropositivo. Outros, como a Micaela Cirino, ela entrou na semana em que ela foi filmada, que a gente queria muito ter um contraponto também, a vivência homossexual masculina cis, e ela trazia esse contraponto, sendo uma mulher negra e que nasceu com HIV, então ela estava num lugar muito diferente dos restos dos personagens, que a gente achava que a gente precisava ter no filme esse outro ponto de vista. E aí muitos foram surgindo naturalmente, realmente, a partir do filme, de indicações de pessoas. A Tainá Mühringer, que participou da investigação também, levantou algumas pessoas e a gente pôde ir configurando esse grupo, né, de pessoas. E algo mais, Fábio? Nessa busca teve uma coisa interessante, que é justamente a ideia da gente... Desculpa. A gente tinha interesse em fazer um filme de 2 cidades, né? Metade dos personagens ou algo assim aqui em Recife e outra em São Paulo. Só que aí foi um dos grandes... uma das grandes provas de sorofobia na sociedade, né? Todos os personagens que a gente achou aqui em Recife, nenhum deles topou, de fato, aparecer, se mostrar, falar seu nome e tal. E uma das coisas que a gente tinha pré-estabelecido para a gente, para o filme, era que a gente não queria fazer uma reportagem do Fantástico com voz distorcida, pessoa na penumbra, sabe? A gente precisava que essas pessoas aparecessem e falassem e colocassem da forma como esse assunto deve ser tratado hoje, né? À luz, porque, enfim, a gente tem medicamento gratuito
o que torna uma doença crônica completamente convivível, e não há nenhum motivo plausível para que se trate esse assunto da forma como ele ainda é tratado hoje, com todos os avanços científicos, médicos, etc. Porém, os avanços comportamentais, na verdade, não são avanços, são retrocessos, né? Então, isso meio que impossibilitou a gente de fazer esse filme de duas cidades. Acabou tendo uma pessoa só de Recife, que é Ernesto, que é ele é dançarino, enfim, a pessoa que abre o filme. Uhum. Enfim, só comentando algo que Gustavo trouxe a respeito de Micaela Cirino, que para mim é uma força muito singular, assim, e desestabilizadora, talvez, no filme, no sentido, não só ela, mas né, ela aparece bastante, assim, né? Existe um retorno à sua experiência, a fala dela várias vezes, como essa possibilidade de extrapolar mesmo, assim, né? De transbordar um certo lugar, assim, já talvez colocado, né, das pessoas que podem ou que sentem a vontade para falar publicamente sobre isso, ou né, enfim, a população específica que só ela é atingida enfim, pela vivência com HIV, enfim, eu sinto que ela e também, principalmente aqueles personagens na lida na rua, enfim, né, naquela performance do carimbo, eles trazem outros horizontes possíveis para o filme. Assim. E isso era algo que já estava desde o começo para vocês, isso surgiu no processo da filmagem, enfim, já tinha essa intenção, eu sei que vocês já começaram um pouco, mas se puderem avançar. Acho que tinha intenção, mas como o Fábio falou, é um tema muito amplo, então a gente sempre tinha muitas dúvidas sobre o recorte, porque a gente sabia que não caberia tudo que a gente queria e não daria para abarcar todas as vivências ao redor do HIV. Então a gente, priorizou os artistas, a gente não queria que fosse um filme didático ou que falasse de um ponto de vista científico da saúde. A gente queria trazer muito mais a vivência pessoal de cada uma dessas pessoas e o que elas estavam pensando a partir das suas vivências com o HIV artisticamente, do que ter dados, estatísticas ou uma explicação clara sobre como funciona o remédio hoje em dia e como a pessoa pode ter uma vida saudável se ela tem o tratamento. E quando eu e o Fábio falamos a primeira vez, eu acho que tinha uma intenção muito de falar para um público jovem gay, porque a gente notou que estatisticamente é um público que está se contaminando cada vez mais. Novas infecções acontecem em jovens homens gays, e que isso não é mais falado, porque se tornou também um tabu, de certa forma, associar o HIV à comunidade gay. Então, a gente queria um pouco devolver esse tema para essa comunidade e fazer essa comunidade pensar também sobre isso, já que afeta ela diretamente. Mas é claro que tem várias intersecções que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa, enfim, toda a comunidade trans que é super afetada, as mulheres casadas que cada vez se contaminam mais também, porque os maridos têm relações escondidas e não fazem teste, não falam para elas que têm, acabam passando. Enfim, a gente se deparou com uma complexidade imensa e que a gente sabia que, enfim, no escopo do filme não seria possível realmente representar tudo. E eu acho que a Micaela traz, sim, esse contraponto e essa força que realmente é muito diferente dos outros personagens, né? A posição dela no mundo
e diante do vírus, né? Não sei se eu respondi essa pergunta exatamente. Não sei se sabe o que eu falo, mas alguma coisa? Não, acho que é Podemos isso. seguir? Acho que Micaela, de fato, ela implode um pouco, né? O que se espera do filme. Ela vem e ela diz, tá, beleza, tem isso aqui, mas ainda tem, ó, isso. Então, é uma pessoa importantíssima dentro do filme, até para o próprio filme ir se repensando ao longo dele. E as próprias manifestações artísticas dela, que são muito diversas também, né? As performances dela são muito impactantes, e a pintura traz uma certa doçura, né? Leva para um outro lugar também. Ela é uma personagem dentro do filme incrível, uma pessoa incrível, assim, ela tem esse magnetismo e essa coisa multifacetada. Uhum. Assim, eu trago ela como uma força destabilizadora, mas assim, são várias forças destabilizadoras ali dentro, né, a partir de diferentes discursos, artísticos ou não. Assim. Eu acho que uma próxima questão, assim, talvez para vocês elaborarem, é a partir dessa aposta nesse investimento pela via do documentário, digamos, né? Enfim, entendendo que cada um de vocês também, né, nos trabalhos anteriores, se encaminhou por procedimentos mais ficcionais, e que aqui, enfim, tem um investimento mesmo em escolhas que, a princípio, podem até parecer, talvez, convencionais, como esse, né, investimento na entrevista, que eu acho fundamental, inclusive, mas que é isso, assim, né? Vocês apostam nesse caminho, mas não se contentam, enfim, não se ficam só nele, né? Até porque tem esse diálogo com as performances que aparecem ao longo do filme, enfim. Eu queria entender de vocês, assim, essa aposta mesmo no documentário e na entrevista, né? Como que isso se deu para vocês como um lugar de investimento mesmo, não é aqui que a gente também tem que operar, não colocando isso num lugar desestabilizador, de forma alguma. Para mim, potencializa muito o filme, na sua possibilidade de diálogo com vários públicos, né, de lidar com esses termos e imagens já tão codificados, assim, e de ter o seu tapete a todo momento sendo puxado, né, com esses outros procedimentos que vão aparecendo. Eu acho que a aposta era principalmente na força das histórias e dessas pessoas, e da forma como elas contam a si próprias e pensam o mundo, sabe? Acho que muito rapidamente, desde a pesquisa, a gente já percebeu que não valia a pena a gente, sei lá, fazer uma firula dentro de algo que já era tão poderoso, sabe? Acho que a gente poderia investir esteticamente como investimos nesses outros momentos do filme. Por exemplo, tem um momento que, inclusive, é uma entrevista feita 2 anos antes, que é a entrevista que o Gustavo faz com o Marcos Visnaide. Não foi durante a gente pensou isso do nosso material de arquivo de pesquisa, né? Mas a força desse depoimento para a gente era tão forte que valia muito apostar nisso, mesmo sabendo, talvez alguém pode achar que a imagem, a qualidade, não sei o quê, mas para a gente até a textura da câmera, que não era a câmera que a gente usou para o resto do filme, nos interessava muito pela força dos depoimentos. E nas performances, assim, essa coisa mais convencional, para a gente também era algo interessante de brincar com a não convencionalidade das performances, principalmente da Pauli, por exemplo, que é a da seringa e tal. De a gente ter esses depoimentos que são super próximos, que trazem aqui, e de repente a gente ter algo que também explode um pouco isso que a gente vinha construindo, principalmente porque eu acho que através desses depoimentos a gente tem diversos caminhos, e tem 8 caminhos diferentes
que esses depoimentos vão desmembrando, vão desvelando, e acho que nada tão poderoso quanto a entrevista, a cara dessas pessoas, elas falando. E eu acho que também a gente tinha muita vontade de fazer com que as pessoas se identificassem, né, com esses rostos dessas pessoas e com essas narrativas em primeira pessoa delas falando sobre as suas vivências de fato. Como eu disse antes, e como todo mundo sabe, ainda é um tabu falar, assumir publicamente que se tem HIV. As pessoas ainda sofrem retaliações da sociedade em geral, com sorofobia, preconceito, e isso afeta, inclusive, a vida profissional de muitas das pessoas que, às vezes, precisam esconder a sua sorologia. E a gente queria muito que isso parecesse, fosse de fato natural e que isso inspirasse outras pessoas a falarem, e que não carregassem esse peso tão grande que a sociedade faz parecer que tem sobre essa doença, né? Então, acho que vai disso, e a gente também tinha uma ambição de fazer um filme que fosse, de certa forma, acessível, né, Fábio? Que chegasse nas pessoas de uma maneira bem direta e que, enfim, conseguisse comunicar isso, e é isso, e tentar transformar algo no que as pessoas pensam sobre HIV. De comunicar eu acho fundamental no filme, assim, a primeira vez que eu assisti eu fiquei, como espectadora, eu fiquei, enfim, um pouco sem chão, e a todo momento me perguntar com quem que o filme está falando, enfim, com quem que ele almeja dialogar, enfim, fui entendendo ao longo dele que era com várias pessoas, várias comunidades, várias, enfim, possibilidades de público, mas ao mesmo tempo sem perder nenhuma delas, né? Enfim, vai meio que ganhando camadas e ganhando possibilidade de diálogo, e essa frontalidade que o Fábio trouxe a respeito da entrevista me parece fundamental, assim, né? Uma escolha formal, estética acertadíssima para se, né, olhar no olho para conversar sobre alguma coisa, né? Talvez uma questão, enfim, pensada junto também com outra programadora, Camila Macedo, passa um pouco por uma ideia que aparece nos relatos, enfim, nas entrevistas, e que eu acho que estava na sinopse do filme também, que é essa ideia de né, propor novas imagens, novas perspectivas a respeito da epidemia de AIDS e de viver com HIV junto com esses personagens, junto com esses artistas, né, com ativistas, etc. Assim, e pensando essa ideia do novo dentro de uma historicidade mesmo, assim, no sentido de que, né, enfim, existe um lastro histórico para certas formas e discursos artísticos, e que, enfim, esse imaginário a respeito do viver com HIV, ele sempre teve em disputa, né? Enfim, sempre enfim, elaborou e tentou se elaborar formas né, desvencilhar de uma certa estratificação ou de uma cristalização, enfim, né, que manteve-se em disputa, né? E como que vocês veem isso, assim, em relação, mesmo dentro do cinema, né, enfim, que sempre existiram tentativas, apostas, possibilidades de, né, se apropriar e remodelar e, enfim, tensionar o que é viver com HIV, enfim, enfim, eu conheci cinema, mas não parou ali, né? Enfim, uma coisa que vem em disputa e vem se reconstruindo. Assim. Como é que vocês veem essa ideia essa proposta né, das novas imagens, novas perspectivas, colada com as propostas dos personagens, né, que o filme faz, assim, e dentro desse lastro histórico mesmo, né, dessa narrativa, desse imaginário em disputa e desse movimento que nunca parou, na verdade. Quer começar, Gustavo? Eu também não sei se eu sei responder, não. É complexa essa pergunta. Eu acho que, assim, mesmo dentro do New Queer Cinema, que estava ali, sei lá, 90, 91, né? Ainda era uma doença completamente diferente da doença que é hoje ou da condição que é hoje. Era uma doença mortal, não existia perspectiva
de que ela se tornasse uma doença crônica, embora já tivesse alguns avanços ali no início dos anos 90. Mas até a segunda metade dos anos 90, não. E então, essa questão da morte, né, era sempre muito presente, da AIDS, do boom da AIDS, da epidemia, etc. e tal. E até hoje, e alguns dizem que de forma até meio fetichista, isso permanece. Então, assim, a gente vê filmes sendo sendo feitos hoje, mas não sobre hoje. É sempre o HIV e as pessoas que vivem com HIV lá nos anos 80 ou no início dos anos 90, como 120 batimentos por segundo, por minuto, por minuto, né? BPM. Então, para a gente foi se tornando meio imperativo enquanto a gente estava conversando com as pessoas. Era uma demanda também muito forte das pessoas que a gente entrevistou e que a gente ia conversando, de se verem da forma como elas vivem de fato, e não como as pessoas morreram há 30, 20 e 30 anos atrás, né? Embora seja uma doença que ainda hoje mata mais de 10 mil pessoas por ano no Brasil e poderia não matar. Agora, sobre essa questão das disputas de narrativa, acho que o filme também, ele pelo mosaico, ele contempla essas diversas possibilidades, né? E Micaela, de novo, é um elemento desestabilizador aí, mas, assim, por exemplo, Pauli também tem uma questão, assim, das pessoas que querem ser inseridas dentro da sociedade e tem as pessoas que sempre foram marginalizadas e querem esse lugar da margem. Elas não têm a menor vontade de serem assimiladas. Então, para a gente, era muito importante manter e ser fiel a essa ideia dessas pessoas. Então, você fala, com quem é que o filme está dialogando, o filme está sempre agregando mais. Eu não sei se ele, de fato, vai conseguir ir agregando, ou se a gente vai perder, em algum momento, em alguma cena, pessoas que estavam com a gente até então. Mas, para a gente, é importante esse embate, esse conflito, justamente porque há uma disputa de narrativas entre as pessoas que vivem com HIV e até as que não vivem com HIV, mas que têm, sei lá, uma condição e era uma doença tão avassaladora socialmente que, assim, a gente não pode esquecer das pessoas, das pessoas que tinham namorados, que perderam os namorados, que perderam os filhos, que perderam os pais, etc. E tal. Todas essas pessoas também têm também estão dentro dessa disputa. Mas para a gente, aqui nesse filme especificamente, era importante dar voz para... Dar voz é meio esquisito, né? Mas assim, que o filme colocasse falando apenas as pessoas que vivem com HIV e as diversas visões de mundo e dessa própria condição que elas próprias têm. Sim, foi algo que a gente falou muito, especialmente com o Ronaldo Serruia, que é um dos personagens, que é ator e dramaturgo, que ele tem essa pesquisa bem profunda sobre, enfim, as narrativas ligadas ao HIV e serem sempre desse ponto de vista histórico, né? Sempre essa romantização também dessa situação extrema, né? Da beira da morte e, como o Fábio falou, né? Dessa fetichização que pode ocorrer. E eu acho que foi muito através dele também, né, que a gente trouxe, não só dele, mas enfim, que a gente trouxe o filme para o presente e que a gente conseguiu perceber, né, a importância de se falar disso agora e de ver que está tudo muito melhor, mas também para quem que está melhor, né, a doença, quem são essas pessoas que também não têm acesso ao tratamento e por que não se tratam, e como a homofobia e a transfobia ainda estão tão presentes
na nossa sociedade que não permitem, né, que pessoas tenham sequer a coragem de se testar. Então, a gente realmente, é isso, achou que estar aqui agora era mais relevante, porque ainda tem, ou seja, existem muitos problemas ao redor desse tema ainda hoje, né? Então, não dá para ficar olhando só para o passado. Como o Gustavo citou anteriormente, por exemplo, a gente tem agora esse fenômeno, digamos assim, das mulheres casadas de mais de 60 anos que são e essa demografia está crescendo, né? Então, dá para fazer um filme inteiro só disso. Ao mesmo tempo, a gente se via também nessa questão do recorte, né? A vontade nossa era fazer, sei lá, uma série de filmes, cada um talvez com um personagem só, e que abarcasse um aspecto demográfico desses que essa condição traz. Mas acho que a gente conseguiu aí, com esses 8, mostrar um pouco dessa fricção que esse tema traz, né? Vocês falaram, enfim, né, tinham ideia, uma vontade de lidar com material de arquivo, uma vontade de, enfim, de lidar com várias possibilidades distintas, né, de abordar, não abordar, mas se acercar do tema, né? E me parece que a escolha de vocês, a partir, né, enfim, dessa elaboração artística, né, não só ela, mas ela fortemente, né, possibilidade de elaboração crítica pela performance artística, que passa pelo corpo, enfim, é uma forma do filme se aproximar também do que essas pessoas estão fazendo em termos de intervenção no presente, enfim, né, isso, né, o agora. Mas no filme ainda permanece algo das imagens de arquivo, talvez no início, né, enfim, como uma espécie de prólogo do filme. Enfim, Sonhos de arquivo. O quê? Sonhos de arquivo. Sonhos de arquivo. Mas falem mais disso. Eu queria perguntar disso. Assim, existe ainda no filme, vocês não abriram mão? Porque, de certa forma, é um filme-resposta, digamos assim, né? E a gente está lidando com esse imaginário que foi criado nos anos 80 e permanece. Então, para a gente foi importante esse processo também de ir tirando. O filme era um filme de arquivo. A gente foi entendendo que não era o que o mundo necessitava, talvez, mais um filme de arquivo. E a gente foi tirando, até que ficaram só os sonhos, povoando esse lugar por aqui, da nossa cabeça e mente, mas ainda está aqui. Ainda é contra essas imagens que a gente tem que lutar. Então, para a gente também não fazia muito sentido fingir que elas não existem, sabe? Assim, que não tem essa cacofonia escrota rolando ainda, reverberando dos anos 80 até aqui. Exatamente. Em algum momento do corte, do processo, o filme ainda tinha um prólogo que tinha essas imagens de arquivo, e a gente foi se livrando delas, mas a gente achou importante ter essa reverberação do som ainda para também a gente não esquecer do ponto de partida. É isso, a gente não quer reiterar as imagens, mas elas aparecem de maneira sonora como esse eco do passado, que também é isso. Por mais que a gente queira reconstruir as narrativas, a gente tem que ter noção de onde a gente está partindo, né? E enfim, como já tem 40 anos de epidemia e muita gente que está viva hoje nasceu depois dessas imagens, a gente também achava importante, de alguma forma, remeter a elas, por mais que a gente não quisesse reiterá-las. Acho que é isso. Nossa, eu acho que a gente se aproxima do fim aqui, é sempre muito breve, mas eu queria só agradecer a vocês mesmo pela abertura
e vontade mesmo de conversar e pela exibição do filme no festival. E passo para vocês fazerem comentários finais, se quiserem. Eu também quero agradecer você, Carla, adorei a entrevista, agradecer o festival, que sempre acolheu nossos filmes e, enfim, desejar que ano que vem a gente esteja junto presencialmente e desejar uma boa sessão para todo mundo que for ver o filme e quem quiser nos contactar também por Facebook, Instagram, dar suas impressões, é sempre bem-vindo. É isso, obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado, Olhar. É um festival sempre super importante, principalmente hoje. A gente tem festivais sendo, de certa forma, atacados, né, ou demolidos. E é muito importante a gente ter esse espaço que o Olhar traz. Obrigado, espero que vocês gostem do filme, quem não viu ainda. E reforço as palavras de Gustavo, podem vir falar com a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigada, gente.